O ser humano, querendo ou não, tem um desejo essencial que guia ele durante todos os seus anos de vida, né? O ser humano é guiado por aquilo que ele deseja. E o que o ser humano deseja, se a gente conseguir ser bem reducionista aqui, o ser humano deseja a presença de Deus. Quer ele goste de admitir isso ou não. É algo comum, pode parecer controverso, pode parecer reducionista, pode parecer extremamente preconceituoso de um ponto de vista não cristão, mas esse é fato, é fato. O ser humano sempre vai desejar Deus, o ser humano sempre vai desejar seu Criador, o ser humano sempre vai desejar algo além de si mesmo. E isso é verdade para todo grupo, todo tipo de pessoa. O agnóstico, o cristão, até mesmo o ateu. E eu digo isso não porque eu tenho um viés cristão aqui, mas porque é a verdade. O ateu deseja entender por que foi criado, como foi criado, e de um jeito ou de outro, isso é desejar uma divindade, seja essa divindade pessoal ou impessoal, formulada como uma força ou não. O ateu acaba desejando isso, o agnóstico acaba desejando isso, o cristão deseja isso, o candomblé deseja isso, todos desejam a mesma coisa. E, querendo ou não, um deles precisa estar certo. Um deles precisa conseguir se justificar logicamente e religiosamente, filosoficamente, intelectualmente. Um deles precisa estar certo e os outros precisam estar errados, né? É uma dependência lógica. Não são todos que podem estar certos, porque eles são todos contraditórios um com o outro. E o que faz mais lógica, o que faz mais sentido, o que responde melhor às perguntas do ser humano é o cristianismo. E, consequentemente, então, acaba sendo que o cristão e o cristianismo e todas as suas correntes e vários galhos de uma mesma árvore, quando tem foco como Cristo principal, acabam tendo o foco sendo a presença de Deus como aquilo que é mais importante para todo o cristianismo, para toda a narrativa bíblica. O ponto bíblico mais importante de todos não é o fato de que o seu ser humano é pecador, nem do fato de que Cristo morreu na cruz. Mas sim é o ponto principal bíblico sempre vai ser a presença de Deus. Esse é o principal endereço de entrega onde a Bíblia se manifesta como um instrumento narrativo. E eu sinto que, de vez em quando, a igreja perde de foco isso. Perde essa ideia de que a presença de Deus é a parte principal de tudo. Teve uma época em que a gente focava muito em substituição penal, em cura dos pecados, o que tá certo também. Teve uma época que a igreja focou muito em apologética, em defender a fé, o que também tá certo. Mas o foco essencial da igreja sempre tem que ser voltado para o entendimento da presença de Deus. É o ponto principal. É o ponto principal. A Bíblia sempre vai falar disso. A Bíblia fala essencialmente sobre isso. E não é algo que eu tiro da minha cabeça isso. Se a gente analisa narrativamente a história bíblica desde Gênesis a Apocalipse, passando do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é a conclusão que a gente consegue tirar. A principal conclusão é essa. A presença de Deus sempre foi o fio guiador de todos os livros. Basta a gente olhar para Gênesis. Qual é a principal consequência do pecado do homem? Não é a morte. A principal consequência do pecado do homem é ele ser expulso do Éden. É ele sair da presença de Deus. Não ter mais acesso à presença de Deus. Deus ia conversar com Adão na virada do dia. E esse era o momento mais importante. E quando o homem peca, ele perde esse acesso. A gente pode debater aqui se a morte que Deus fala para Adão é uma morte física ou espiritual, mas esse não é o ponto principal desse vídeo, né? O que acontece de fato é que Adão não consegue mais se relacionar com Deus, não face a face. E é muito interessante a gente observar um movimento até que surge quando Caim e Abel surgem, né? Caim mata Abel e Caim então vai para o leste do Éden. Ele se afasta do Éden, ele vai para longe do Éden. Quanto mais afundado nos pecados, o homem mais se afasta de Deus. E essa é a progressão natural, tanto que em Babel, quando a gente olha para Babel, Babel é uma grande tentativa de coroar o homem como Deus, de tornar o seu nome famoso é, na verdade, o ser humano colocar-se como divindade, cada vez mais longe de Deus, cada vez mais distante do Éden, cada vez mais distante desse ponto específico de primazia que Deus tinha sobre o homem.
E a história de Gênesis é essa, o ser humano perdendo a presença de Deus e as consequências disso. O que é Êxodo, senão Deus buscando um povo para si e colocando: vocês serão meu povo, eu serei seu Deus, e isso vocês serão luz para as outras nações, de modo a mostrar que Deus agora habitava no meio do seu povo. Êxodo, Deuteronômio, Levítico, todos esses livros de muita lei, de mandamento, decágulo, todos eles são uma manifestação do que era necessário a ser feito para que a presença de Deus estivesse no meio do povo. Era necessário um padrão, já que se o homem tornou-se pecador no Gênesis, então agora ele precisa se tornar santo para ter Deus no seu meio. E a gente sabe que isso é impossível. O ser humano não pode se tornar santo por si mesmo. Ele é essencialmente pecador. O ser humano é essencialmente pecador. Então, mesmo com sacrifícios, mesmo com os ritos, mesmo com as regras, a progressão natural do homem era pecar e se afastar de Deus de novo. E a gente fica nesse ciclo eterno. A gente olha para a história de Israel, a gente vê um ciclo eterno. É Israel constantemente pecando, constantemente se afastando de Deus, constantemente tentando voltar para Deus e não conseguindo. Os profetas servem como grande testemunho disso. Deus selecionando pessoas específicas e enviando elas para o povo para falar o quê? Vocês se afastaram de mim, retornem para ser meu povo. Até os Salmos, se a gente olha para Salmos de Davi, qual que era o tom principal ali? Era Davi ansiando pela presença de Deus. Agradei-me com os que disseram: vamos à casa do Senhor. Uma coisa peço para que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Mais vale um dia nos átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E o Antigo Testamento tem essa narrativa como principal, e do mesmo modo o Novo. O Novo, como uma sequência profética direta do Antigo Testamento, tem o tema principal a presença de Deus. Porque Cristo vem à Terra. E é importante a gente ter isso em perspectiva. Cristo não vem à Terra para nos curar dos nossos pecados. Ele não vem à Terra, porque o ritual de expiação servia isso no povo de Israel. Servia para curar os pecados do povo uma vez por ano. Curar todos os pecados do povo. Então, Cristo não vem apenas para curar nossos pecados. É uma excelente e importantíssima consequência. Era necessário que fôssemos curados de nossos pecados para que pudéssemos ter vida, mas não é o motivo principal do que Cristo vem para o mundo. A cruz não é só uma substituição penal. Ela é uma substituição penal, mas ela não é só uma substituição penal. Não é só uma declaração de justiça. A cruz é a ponte para o ser humano ter relacionamento de novo com Deus. Quando Cristo prega o Sermão do Monte, ele prega os preceitos para que possamos ter relacionamento com Deus de novo. Não por nós mesmos, porque isso é impossível, o Sermão do Monte é impossível de ser cumprido por nós, mas por meio do Espírito Santo, nós nos tornamos capazes de termos relacionamento com Deus de novo. Então, a obra de Cristo ao vir na Terra é de restaurar o relacionamento perdido. Cristo restaura o nosso relacionamento com Deus. E por meio do Espírito Santo hoje, nos tornamos o quê? Habitações de Deus. Nos tornamos templo. E o que o templo servia, essencialmente, era para ter a presença de Deus no meio do povo. Então, cada cristão, cada pessoa que entregou a sua vida para Jesus, cada eleito que foi separado, tem como ponto principal de sua vida se tornar a habitação de Deus. E a nossa vida tem que ser redigida em cima disso, ela precisa ser guiada em cima disso. Ela precisa ser conduzida em cima desse ponto central. A presença de Deus como o ponto principal, como o ponto guiador, como o ponto de moralidade. E você não precisa ser um teólogo absurdo para entender isso. Eu não sou um teólogo absurdo. Eu sou um cara qualquer. Eu sou um cara que você consegue encontrar na esquina. Eu não tenho uma formação teológica acadêmica. Mas você não precisa disso para entender que a presença de Deus é o ponto central. Você não precisa disso. Porque, mesmo na simplicidade, a presença de Deus se manifesta. É muito importante estudarmos a palavra. Eu acho que é uma consequência natural. Quando os anos vão passando, o cristão ele vai se dedicando a estudar a palavra cada vez mais. Porque queremos conhecer a Deus, e conhecer a Deus, nós conhecemos a Deus pela palavra. Mas você não precisa de uma formação técnica, uma graduação importantíssima de uma grande faculdade para você ter a presença de Deus como centro da sua vida. Não é algo necessário. Porque o fato de Cristo ter vindo à Terra, ter morrido, ter ressuscitado e inaugurado uma nova criação já nos torna capazes, já nos torna capacitados para termos a presença de Deus em nós. O batismo do Espírito Santo não é um batismo do Espírito Santo para aprendermos a falar em línguas ou para fazermos milagres. Não, ele primariamente é o quê? É um batismo para nos tornarmos habitação de Deus, para sermos templo. E é importante a gente ter isso em mente, porque a nossa vida precisa ser construída em cima disso.
Nossa vida precisa ser construída em cima dessa noção de que só em Deus, só no cristianismo, só em Cristo encontramos a resposta para o ser humano desejando a presença de Deus. É só nesse lugar de relacionamento com Deus, de relacionamento com Cristo, de vida de comunidade, é que temos relacionamento com Deus e que resolvemos o anseio, o buraco que há no coração do homem em formato de Cristo, como C.S. Lewis diria. É somente por meio disso que a gente passa a ter a vida eterna. E a vida eterna é ter relacionamento com Deus. Apocalipse termina falando que o templo de Deus está entre os homens, que não é necessário mais templo, porque Deus e Cristo agora estão no meio dos homens, cumprindo esse desejo primordial do homem de habitar com Deus. Então a gente precisa sempre se perguntar, eu preciso sempre me perguntar, nós como igreja evangélica precisamos sempre nos questionar: a presença de Deus está sendo o centro da minha vida? Será que eu construo a minha vida em torno da presença de Deus? Ou será que eu coloco a presença de Deus em torno da minha vida? Que é uma diferença muito importante. O meu emprego, o que eu faço no meu trabalho, é voltado primariamente para glorificar a presença de Deus? Ou eu uso a presença de Deus no meu trabalho? Entende como é diferente? Como, de um lado, a presença de Deus se torna o foco, o guia da minha vida, e do outro lado se torna uma mera consequência do estilo de vida que eu tenho. O cristão é chamado para isso, e eu sinto que o cristão atualmente precisa focar muito nisso. Nós precisamos ter um foco maior nisso, porque a presença de Deus é o ponto mais importante de tudo que nós fazemos, de tudo que somos. E o mundo precisa perceber isso, né? Nós precisamos ser a luz para isso, a chave de entrada para o reino. As pessoas precisam olhar para a gente e notar algo de diferente nos nossos olhos. Nossos olhos precisam brilhar quando a gente fala de Jesus, precisa brilhar quando a gente ora. Porque se a presença de Deus é o ponto mais importante das nossas vidas, as pessoas percebem isso, né? As pessoas percebem quando nós falamos de Jesus, quando a gente fala do nosso relacionamento, que é o centro da nossa vida. É o centro da nossa vida. Então, temos que buscar um anseio para termos isso como centro absoluto de todos nós. Quando morrermos, quando eventualmente nossa vida chegar ao fim, nossas lápides precisam estar escritas assim: essa pessoa amou muito Jesus. Porque essa é a única coisa que é importante para nós. Trabalho, família, casamento, filhos, tudo isso perde importância quando a presença de Deus é o centro. Então, esse é o ponto central da caminhada cristã, é o ponto central da Bíblia. A presença de Deus é o anseio mais profundo do coração humano. E somente por Cristo conseguimos resolver isso. Então a igreja precisa, nós precisamos, eu preciso ter a presença de Deus como centro de tudo que fazemos, de tudo que pensamos, de tudo que sentimos e de tudo que ansiamos.